Minha mãe nunca superou a morte da minha irmã e destruiu a minha vida no processo. Eu sempre fui uma criança animada e carinhosa. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe, a Dona Mary, engravidou de novo e nasceu a minha irmãzinha, a Giovanna. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tratava ela como se fosse minha boneca, minha melhor amiga. Eu adorava cuidar dela. Quando eu estava com uns 6 para 7 anos e a Giovanna com 2, nosso pai foi embora. Arrumou outra mulher e simplesmente sumiu. Ficamos só nós 3. Eu, a Giovanna e a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito, lutava para conseguir pensão, e a nossa vida era aquela correria de mãe solo tentando manter tudo de pé. Eu fui para a escola com 7 anos e a Giovanna ainda ficava período integral na creche. Depois, quando ela fez 5 anos, começou a ir para um prézinho perto de casa. E nós duas ficávamos à tarde com a vizinha, a Dona Cida, que cuidava da gente enquanto minha mãe trabalhava. Era uma vida simples, apertada, mas era a nossa rotina. Um pouco antes de a Giovanna completar 5 anos, ela começou a ficar esquisita, mais quieta, mais fraquinha. A Dona Cida percebeu e falou para minha mãe: Mary, a Giovanna tá estranha. Posso levar ela no posto? Minha mãe deixava, porque se faltasse no emprego ia ser despedida. E sempre que a Dona Cida ia ao posto, eu ia junto. Então nós 3 estávamos sempre juntas. Fizeram exames, acharam que era anemia, começaram a tratar. Mas numa dessas idas ao posto, tudo mudou. A Dona Cida estava atravessando a rua com a gente. Eu estava de um lado dela, a Giovanna do outro. E em um segundo, literalmente um segundo, a Giovanna soltou a mão dela e correu para o meio da rua. Ela nunca tinha feito isso antes. E naquele dia, ela fez. Ela foi atropelada. Giovanna ficou internada, mas os ferimentos eram muito graves. E com 5 aninhos, ela faleceu. Naquele dia, o meu mundo acabou. O da minha mãe também. E até o da Dona Cida, que entrou em depressão, se mudou, porque não suportava a culpa e as lembranças. Eu não entendia nada. Eu só via minha mãe quebrada, chorando o tempo todo. Eu também sentia saudade da minha irmã, mas criança vive o luto de um jeito diferente. Eu não entendia porque minha mãe, que sempre foi tão carinhosa, agora não conseguia me abraçar, me olhar, me pentear, fazer qualquer coisa comigo. Era como se eu tivesse deixado de existir. Com o tempo, fui entendendo que eu precisava ser forte, porque minha mãe estava frágil demais. Mas isso só fez eu me sentir cada vez mais sozinha. Uma irmã da minha mãe viu a situação e me levou para morar com ela até minha mãe melhorar. Mas lá foi um inferno. Essa tia me tratava como empregada, me humilhava, me batia, dizia todos os dias que a culpa da morte da Giovanna era minha, porque eu era a mais velha e devia ter segurado a mão da Cida. Eu passei mais de 2 anos vivendo isso, até que minha mãe resolveu me buscar de volta. Só que a mãe que me buscou não era mais a minha mãe. Ela era uma mulher destruída. E para ela, eu era uma sombra da Giovanna. Minha mãe fez um mural gigante com fotos da minha irmã. E a partir dali, eu desapareci para ela. Tudo que eu fazia era comparado a Giovanna. Se eu tirava 10, ela dizia: será que a Giovanna também tiraria? Se eu queria um vestido amarelo, ela dizia: não, amarelo era da Giovanna. Aniversário? Nunca mais teve. Na nossa casa não tinha Natal, não tinha festa nenhuma. Minha mãe dizia que comemorar era desrespeitar a Giovanna. Quando eu fiz 15 anos, só pedi um bolinho simples. Minha mãe ficou furiosa e me disse a pior coisa que já ouvi. Eu preferia que tivesse sido você no lugar da Giovanna. Eu nunca mais pedi nada para ela. Quando eu tinha 19 anos, minha mãe vivia postando sobre a Giovanna no Facebook. Um dia ela escreveu: Giovanna, minha única filha. Eu vi aquilo. Meu coração ficou gelado. Uma colega de trabalho dela comentou dizendo que ela tinha outra filha, que no caso era eu. Virou briga nos comentários. E talvez por causa disso minha mãe tentou se aproximar. Mas já era tarde. Eu já estava saindo de casa. Com 19 anos, eu tinha passado no vestibular, e minha mãe nem sabia, e consegui moradia estudantil. Eu trabalhava meio período e estava indo morar em outro estado. Na faculdade, fiz terapia pela primeira vez na vida, e foi ali que entendi que eu não carregava culpa nenhuma, que eu não tinha matado ninguém, e que a forma como minha mãe me tratou não era culpa minha. Foi um processo doloroso. Mais tarde, conheci o Renato.
A gente se apaixonou, começamos a construir uma vida juntos. Ele sempre me apoiou muito. Na minha formatura, minha mãe não foi. O casamento também não quis se envolver. No dia em que eu estava colocando o vestido, ela chegou e disse: "Você tá muito bonita, mas a Giovanna estaria mais." E completou: "Esse dia não significa nada pra mim. Eu chorei tanto que tiveram que refazer toda a minha maquiagem. Foi a última vez que vi a minha mãe. Já fazem 4 anos. Hoje eu e o Renato estamos querendo ter um bebê. É um sonho, mas junto dele volta a ferida. O que aconteceria se minha mãe aparecesse? Será que ela transformaria esse momento em algo sobre a Giovanna? Será que eu teria que ouvir de novo que eu sou menos? Eu não sei responder. Eu também não posso dizer que sou completamente feliz. Eu tenho meu marido, tenho amor, tenho planos, mas carrego uma dor enorme, uma culpa que não é minha, uma sensação de invisibilidade que marcou a minha vida inteira. E eu me pergunto todos os dias: até que ponto o luto de uma mãe pode justificar destruir o outro filho? Porque a dor dela virou o meu trauma. E essa é a minha história. Minha história com a Giovanna, com a minha mãe e comigo mesma. Tentando até hoje me reconstruir do que eu vivi.